Olá, sétimo ano, vamos lá para a correção da atividade, anterior, das páginas 32 e 33, ok? Então, temos aí, a resposta. Na primeira questão, pergunta aí. Durante o século XIX, uma corrente geográfica se preocupou em explicar, a partir da análise do território e das condições naturais, as desigualdades sociais e econômicas existentes. Como é chamada essa corrente científica? Então, essa corrente científica é chamada de determinismo geográfico. Na segunda questão, pergunta: durante o período colonial brasileiro, foram desenvolvidas atividades que tiveram a função de abastecer o mercado português, obedecendo assim às normas do Pacto Colonial. Quais foram essas atividades? Bem, as atividades foram a extração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar e a mineração. Essas três atividades aí que se destacaram no período colonial brasileiro. A terceira questão pergunta: a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 trouxe significativas modificações, principalmente no Rio de Janeiro. Isso ocorreu em virtude da forte precariedade em que se encontrava a colônia. Cite algumas dessas transformações. Então, algumas dessas transformações aí foi a construção do Teatro Municipal e da Biblioteca Pública Nacional, além do Jardim Botânico, certo? Resposta aí da terceira questão. A quarta pergunta: o processo de independência do Brasil não promoveu mudanças significativas em relação à estrutura colonial. Dessa forma, dentro do ponto de vista do trabalho, apresenta situações que permaneceram mesmo com a declaração de independência. Quarta questão, você responderia: a mão de obra escrava e a concentração de terras aí nas mãos de poucas pessoas, ok? Na quinta questão, diz: o sistema de capitanias hereditário foi criado em 1534 com a finalidade de contribuir para o processo de povoamento e desenvolvimento do Brasil. Todavia, em meados do século XVIII, ele já não estava mais em operação. Quem determinou seu fim? E quando? Bem, quem determinou seu fim aí foi o Marquês de Pombal, no ano de 1759. Temos aí a sexta questão, que diz: observe atentamente o mapa das capitanias hereditárias produzido por George Magnus, em 1740, e a seguir responda se essa prática de loteamento de terras no início do período colonial brasileiro respeitava aí os interesses dos povos indígenas e os limites territoriais existentes entre as tribos, Então, você iria responder essa seguinte questãozinha aí. E a resposta seria essa: as capitanias, elas foram caracterizadas, por grandes lotes de terra que se estendiam desde o Oceano Atlântico até a linha imaginária de Tordesilhas. Essa nova organização territorial não levou aí em consideração os povos nativos, ou seja, não levou em consideração aí os povos indígenas, que já residiam aí no território. E a sétima questão, temos uma tabela, referente aí à Divisão Internacional do Trabalho, onde aí pede a questão para você preencher as lacunas corretamente com os respectivos termos. Então, temos aí duas lacunas, Uma aí abaixo de capitalismo comercial, onde vocês vão completar com metais preciosos, especiarias, pessoas escravizadas e etc. E abaixo de colonialismo, vocês vão colocar manufaturas, Vai preencher essa setazinha aí com manufaturas. Oitava questão diz: a construção do espaço brasileiro durante o Império foi marcada aí por algumas mudanças.
cite duas mudanças importantes. Então, aí você, né, fica a seu critério você citar duas mudanças importantes aí que aconteceu durante, né, a construção do espaço aí brasileiro durante o Império. Então, você poderia citar, coloquei aí como sugestão, o fim do comércio de seres humanos em 1855, com a Lei Eusébio de Queiroz, e também a abolição da escravatura em 1888, com a Lei Áurea, né? Então, você poderia citar aí essas duas mudanças importantes, ok? Corrigida aí a atividade e vamos para a nossa próxima aula.